Na construção de conhecimentos científicos e a influência de elementos afetivos nas tomadas de decisão. Então, muito obrigado, professor Guilherme. Foi meu amigo de mestrado em São Paulo, onde a gente começou a ter o contato, né? E agora Exatamente. Somos colegas também em uma parceria aí de pesquisa em representações sociais. Então, muito obrigado de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem aí? A apresentação que ele fez é a apresentação padrão que você tem que pôr no Lattes, né? Para parecer que isso é importante, né? Mas o que importa é o que eu vou falar para vocês agora. Assim. Para vocês entenderem de onde eu falo, é preciso eu contar rapidamente uma história que determina tudo que eu fiz até hoje, né? Eu sou físico de formação. Eu entrei na universidade muito diferente da maioria das pessoas, que eu entrei já tardiamente na universidade. Durante um tempo eu não quis estudar mais e fui ficar consertando televisão, fazendo outra coisa. E aí eu senti necessidade de entender mais, aí eu procurei a universidade por causa disso. Então eu já fui sabendo o que eu queria, né? Então isso fez a diferença toda e eu fui razoavelmente bem no curso de Física. E aí então eu ia fazer um mestrado na área que eu mais domino, que eu mais gosto, que é a mecânica quântica, né? Então eu tive uma bolsa de mestrado no Max Planck, que é um instituto de física super renomado na Alemanha. Já tinha bolsa, tinha tudo, e eu ia para lá trabalhar com um dos caras que faz o que para mim hoje é uma das pesquisas mais sexys aí da quântica, que é a teleportação quântica, né? Eu ia trabalhar nesse lugar e tal. E de alguma maneira eu não estava feliz, assim. Eu falei, então alguma coisa errada. E aí eu descobri que na verdade, o desafio para mim era ensinar física. A física não era um desafio, o desafio era ensinar física, né? Eu percebi muito rapidamente que eu não conseguia entender que, para mim, é a segunda melhor coisa da vida e os adolescentes, a maioria das pessoas, odeiam física, né? Então eu queria entender esse troço. E aí, ao invés de fazer o mestrado no Max Planck, eu quis ser professor do ensino público, de escola do ensino médio, né? Para vocês terem noção, o meu orientador na época chegou a ligar para os meus pais, né? Falou que eu era louco, que eu ia morrer de fome, né? Essas coisas assim, né? Tem uma certa razão, né? O professor tem uma vida aí bastante prejudicada, né? Mas eu falei, não, cara, eu quero dar aula mesmo, eu quero entender como é que ensina física e não quero fazer o mestrado em física. E aí eu virei professor do ensino médio da escola pública por 2 anos, um pouco mais de 2 anos. E aí, com contato já com os alunos, eu já dava aula desde a graduação, mas não em escola, né? Dei aula no EJA, dei aula particular, mas a coisa de você ter uma escola ali, onde você está lá todos os dias, foi uma experiência muito diferente, muito gratificante, e aumentou ainda mais a minha vontade de entender por que as pessoas não gostam de física, né? E como é que eu ensino esse troço melhor. E aí, então, eu resolvi fazer um mestrado na USP em ensino de física. E aí eu fui para São Paulo, fiz lá um mestrado em ensino de física, depois eu quis entender ainda mais como é que se ensina esse troço, e aí eu quis saber como é que isso se dá no cérebro, e aí eu fui para o doutorado lá para os Estados Unidos, com o Antônio Damasio, que é um dos maiores neurocientistas do mundo em emoção, porque a minha busca é tentar entender os vínculos afetivos e emocionais com a aprendizagem de ciências. E aí depois do pós-doutorado, aí não parei mais e estou até agora tentando entender esse troço, que é super difícil de entender, né? Como é que as pessoas gostam ou não de determinados conhecimentos e como é que isso afeta a pessoa para ela aprender mais ou menos, né? Então, o que eu vou falar para vocês hoje é um olhar bastante particular dessa relação entre neurociências e educação, né? E quando eu comecei com isso em 2008, praticamente ninguém falava disso no Brasil. Foi uma dificuldade danada para eu achar interlocutor. Hoje está crescendo bastante, mas ainda assim é difícil, né? Os educadores não gostam muito e sempre tem um rechaço. Eu vou falar bastante disso aqui, né? Entre as ciências
da natureza, ciências sociais, fica aquela coisa, o que é ciência, o que não é ciência. Então é um campo bastante árduo, porque aí eu tomo porrada dos dois lados, né? Então é um negócio desafiador, mas também é bastante difícil. Então eu vou mostrar para vocês um tanto de pesquisa que eu faço e principalmente como que eu acredito que possa haver essa ligação entre neurociência e educação, mas de uma maneira mais efetiva e menos idealizada, tá? Quanto tempo eu tenho? 1 hora, é isso? Tá. Aí você vai me avisando isso, senão eu falo igual o pobre na chuva. Tá, então, hoje eu sou professor lá na Federal do ABC, tá? No CCNH, que é o Centro de Ciência da Natureza Humana e Cognitiva, e eu desenvolvo lá as pesquisas em ensino de física mais tradicionais e as pesquisas em neurociência e educação. A neurociência, o termo neuro, né, ele ficou muito fashion, né, cara? Eu lembro, quando eu ia numa festa e eu falava que era físico, quase todo mundo ia embora, saía de perto de mim, né? Se eu falasse que eu era trabalhar com mecânica quântica, todo mundo ia embora, né? Hoje, se eu falo que eu faço neurociência, todo mundo quer conversar comigo, né? Se eu falo que é neurociência das emoções, aí muito mais gente quer falar comigo, né? Ou seja, criou-se uma imagem meio perigosa, porque dá margem a muito charlatanismo, do neuro. Então você vê neuro em tudo, né? Tinha neurocientista na Malhação, você vê neuro em tudo quanto é canto. Você vai numa banca hoje, você vê, deve ter lá no mínimo 3, 4 revistas sobre o cérebro, né? E essa imagem aqui é legal. Eu estava andando em Londres e vi um outdoor vendendo os neurodrinks, né? E você comprava naquelas lojinhas mesmo de conveniência, assim, onde você compra água, tinha lá o neurodrink, né? E aí tem neurodrink para tudo, né? Que é uma puta mentira, né? Isso aí é água com açúcar nesse troço, né? É um Gatorade com outro nome, né? E o mais legal de todos eles, né? Você consegue ter uma vida sexual mais, né, apimentada com um neuroorgasmo, né? Então, assim, hoje tudo você bota um neuro na frente e vende, as pessoas acreditam, né? Quem está trabalhando sério na ligação entre neurociência e educação sempre fica muito bravo com coisa que a gente vê. São vendidos para muitas secretarias de educação planos de formação de professor em neuro, psicopedagogia, uns negócios assim que, se você for olhar, você não consegue explicar por que tem neuro, ou dar 2 aulas do cérebro e o cara virou neuro alguma coisa, né? Isso é complicado porque, além de movimentar um mercado milionário, tem absurdos do tipo, cursos muito rápidos formam professores para fazer diagnóstico de problemas cognitivos em crianças. Então, nem o cara super especialista consegue dar um diagnóstico fácil, os diagnósticos são super complicados, né? E aí você vende que um cursinho ali rápido, né, que quem paga é o dinheiro público, é a prefeitura, né, é o Estado, você está formando alguém capaz de fazer esse tipo de coisa. Isso tudo é uma briga grande de quem é sério, porque não é verdade na maioria das vezes, infelizmente, na esmagadora maioria das vezes. Então, esse termo neuro aí, quando vocês olharem, fiquem atentos, tá? Que em geral tem bastante charlatanismo, né? Eu, infelizmente, tive um pai muito ético, né, que me ensinou a ser ético, por isso hoje eu sou pobre, né? Porque eu podia estar ganhando milhões, porque neurociência e física quântica, você imagina, né? Eu estaria aí arrecadando milhões aí de milhares de pessoas, né? Ontem eu vi recentemente uma propaganda de um cara que é coach quântico, né? Então, vocês têm que ficar atentos, porque isso é uma máquina de roubo mesmo. Então, quando ouve o termo neuro, tem que ficar ligar o alerta aí, e se misturar com quântica, então, pode ter certeza que é pilantragem. E essa cena é tirada de um artigo real, né? Tem um paper que foi publicado, onde eles colocam um rato num labirinto, o rato precisa resolver um problema ali, e chega um momento que o rato não consegue achar a saída ali que ele tem que fazer. E aí o que os pesquisadores fazem? Eles têm lá eletrodo no cérebro do rato, e aí eles jogam pistas da solução daquele problema no campo periférico de visão do rato. E o rato rapidamente vai lá e resolve o problema, né? E aí, qual que é a ideia que às vezes tem com neurociência e educação, né?
você faz esse transporte direto da ciência básica para a sala de aula, né? Então, você jogou imagem ali no campo periférico do rato, ele resolveu a coisa, então vou fazer com um aluno fazendo isso, né? O cara não está entendendo o problema, ele fica ali olhando o negócio, aí vai ter o colículo superior ativado, vai resolver o problema, né? Então, esse é o maior desafio de quem faz neurociência e educação, sabe que existe um abismo entre o que é produzido na ciência básica, você vê a ativação cerebral, e você transformar isso numa prática pedagógica, né? Esse é o maior desafio que a gente tem. O outro problema é que muitas vezes os educadores fazem como a Penny, assim, eu já sabia, eu tenho só que tomar café, né? Então, às vezes você mostra um resultado de pesquisa e a pessoa vira e fala, mas isso aí eu já sabia, o aluno tem que ter, a gente está mostrando como é que é o engajamento emocional do aluno, mas eu já sabia que tem que ter emoção. Então, é um campo difícil, porque você fica entre esses dois extremos de você revolucionar o negócio, a educação vai mudar completamente, ou, não vai dar em nada, porque a gente já sabe tudo que você está querendo dizer. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é justamente a possibilidade de integração dessas duas áreas. Não é nada fantasioso, mas também não é nada que todo mundo já saiba, é uma coisa bastante distinta do que as teorias normais da educação aí fazem, tá? Do meu ponto de vista, e de uma série de pesquisadores que trabalham nisso, o ideal da neurociência na educação é exatamente ajudar a repensar a escola que a gente tem, tá? Mas em que sentido? Mais do que pensar em prática pedagógica, né? Eu vou fazer uma metodologia baseada no cérebro, né? Mais do que isso, a gente quer repensar a escola como um todo, né? Em que sentido? Então, por exemplo, onde na escola se trabalha emoção, né? Vocês vão ver uma série de coisas aqui, cognição incorporada. Como é que você pega dados da pesquisa em neurociências e repensa o processo educacional como um todo, tá? Isso para mim é ainda mais importante porque eu faço uma defesa direta do papel da escola, né? A gente ouve dos últimos anos para cá muita coisa que joga a escola fora, não precisa de escola, né? E a minha defesa é ao contrário, a gente precisa da escola e ainda mais agora, né? Então, repensá-la significa colocá-la no lugar devido e não jogá-la fora, né? E aí eu acho que a ciência pode dar pistas do que é importante para essa escola existir e funcionar da melhor forma possível. Então, eu vou falar dessas 4 áreas aqui específicas, que é onde eu trabalho. Mas tem uma série de gente fazendo outras coisas, tentando achar marcador biológico de proficiência em leitura, tem muita coisa sendo feita com alfabetização e ensino de matemática, principalmente. E eu vou focar nessas 4 aqui, que são as áreas que eu tenho me dedicado mais aí nos últimos anos, tá? Então, a minha pesquisa de doutorado, ela foi basicamente sobre emoção mesmo, né? Isso aqui foi o término de uma aula que eu tive no MIT, e o quadro terminou desse jeito, né? Quem é da física, quem gosta mesmo, esse troço dá barato, cara. Você olha ali e fala, cara, que foda essa aula. E você fica meio, aquilo ali te dá um negócio ali. E aí o que eu fiz foi tentar medir esse negócio e tentar ver a relação disso com a aprendizagem, tá? Um estímulo desse aqui é bastante comum para as pessoas pensem que gerem emoção, né? Eu fico bastante emocionado com isso aí, né? Esse aqui também me causa muita emoção, mas no caso é de inveja, né? Porque o que eu estou querendo mostrar? A ideia da beleza física, da estética, é sempre associada a gerar estímulos emocionais e afetivos, né? Tanto que a grande parte de pesquisas iniciais com emoção usava a beleza física para discutir essa geração aí do que a gente chama de arousal, de uma excitação ali, de algum tipo de valência emocional ali, né? E aí a estética vai também para a natureza, não precisa ser beleza física, né? Isso aqui você olha e fala, putz, que negócio legal, te dá um barato também, né? E pode também
gerar emoções aversivas, né? Você tem uma emoção negativa, você sente um negócio aí quando você olha isso, né? Se você não estiver sentindo um negócio ruim, é melhor procurar um psicólogo, ele deve estar com algum problema aí, ou está na onda social do momento aí, né? Mas você pode gerar, a partir da estética, emoções aversivas, né? E quando você pensa na escola, principalmente, talvez o único momento que se discuta na escola emoção, ainda que superficialmente, são nas aulas de arte. Assim. Arte, música, isso faz o cara ficar mais emotivo, e a música deixa mais emoção. Então, quando aparece ainda nesse aspecto específico da arte, né? E aí, a minha pesquisa foi a seguinte, eu quis ver isso aqui dá barato? Né? Isso aí causa alguma emoção? Né? Você pegar um matemático, talvez seja a Angelina Jolie do matemático, né? Isso aqui é a equação de Euler, que para os matemáticos é a equação mais bonita que já existiu aí, que o homem foi capaz de fazer, né? A minha Angelina Jolie é essa aqui. Né? Quando você consegue entender o que está por trás disso aqui, você percebe uma beleza absurda na vida, no mundo, no universo, na interação da matéria, e aí aquilo ali te dá um grau de barato mesmo, assim, de você ficar meio, né, que troço é esse, né? Talvez como alguém sente quando vê a Mona Lisa pela primeira vez, a Bopuru, sei lá, qualquer um dessas obras de arte aí. E aí eu tentei medir esse troço, né? Esse barato que dá em quem vê esse tipo de equação e como é que isso então impacta na aprendizagem, né? Como é que é a emoção no ensino de ciências, né? Emoções são alienígenas para mim porque eu sou um cientista. Esse é o Spock, né? E ele talvez seja o exemplo máximo do homem cartesiano, né? A Enterprise está lá quase arrebentando lá, todo mundo desesperado. Quem resolve todos os problemas? O Spock, porque ele é um vulcano, ele não sente emoção, enquanto está todo mundo correndo igual barata tonta, desesperado, ele vai lá e resolve o negócio. Essa é a ideia completa do homem cartesiano, que tem a razão separada da emoção. Por ele não sentir emoção, ele toma as decisões mais corretas possíveis, né? E aí a ciência ajuda a ver se isso é verdade. Antes de eu explicar isso aqui, o trabalho do Damasio, aí é um livro que eu sugiro que vocês leiam, chama justamente isso, chama O Erro de Descartes. O Damasio mostra que o Descartes estava errado, no sentido que quando você separa a emoção da razão, você estraga tudo, né? Quando você tira a emoção, você embota a razão. Uma não funciona sem a outra, né? O trabalho do Damasio, 20 anos de neurociência, surgiu daí, veio daí. E aí, o que eu fiz? Tendo isso em vista, tendo esse campo teórico que estuda tomada de decisão e emoção, eu falei, olha, eu quero ver se isso acontece no ensino de física, por exemplo. Então, eu peguei um problema antigo da área de ensino de física, que são as concepções alternativas. Todo mundo aqui já ouviu falar desse termo? Alguém não ouviu? Levanta a mão, só para eu saber quanto que eu... Então, todo mundo sabe, né? Então, beleza. A gente sabe que as concepções foram iniciou-se o mapeamento das concepções alternativas na década de 70, né? Tem historiadores da área que dizem que o ensino de física e o ensino de ciências começou justamente com o estudo das concepções alternativas. De lá para cá, a gente sabe que esse troço existe, não tem um modelo teórico, a meu ver, de uma série de outros pesquisadores, não tem um modelo teórico que dê conta de explicar por quê, só mostra que tem, mas o porquê que ninguém consegue explicar, e as explicações que tem são sempre de fundo epistemológico, nunca tem um fundo mais que saia da discussão apenas filosófica e vá para um apontamento mais objetivo do que causa o sujeito nisso, né? Então você pega lá, o cara está em Harvard, ele tem um ensino de altíssima qualidade e ele faz esse tipo de erro da concepção alternativa. Então não dá para dizer que um cara daquele não sabe física, ele sabe, mas por que ele erra isso? Então ninguém nunca conseguiu explicar isso direito. Talvez o modelo mais legal que tem aí seja do Mortimer, que é um brasileiro, né, que é lá de Minas,
que faz lá os perfis conceitual, mas de algum jeito também é epistemológico, né? Não tem uma outra visão que não seja essa filosófica. E aí o que eu fiz? Eu quis testar o papel da emoção na hora que o cara vê uma situação dessa, tá? Então essa situação aqui é clássica, né? Todas as questões que eu usei são questões da nossa área, do ensino de física, e elas têm sempre uma pergunta e uma alternativa que tem as concepções alternativas, e aí uma é a correta, né? Então, por exemplo, nessa aqui, o garoto joga uma bolinha para cima, qual imagem representa as forças que atuam na bolinha quando ela se move para cima, sem a resistência do ar, tá? Só para fazer um levantamentozinho rápido aqui, quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Quem acha que é a letra C, levanta a mão. Quem acha que é a letra D, levanta a mão. Então aqui repetiu-se duas coisas interessantes. Quando você faz a pergunta disso para gente que não é da pós-graduação nem da universidade, todo mundo responde, né? Aqui ninguém fica com medo, fala, putz, ninguém vai ver se eu levantei a mão errado, né? Fica sempre todo mundo com medo de dar a sua resposta. A segunda coisa que vocês mostraram é exatamente o que a pesquisa desde a década de 70 mostra, né? A maioria das pessoas aqui respondeu a letra C, né? Essa é o que a maioria das pessoas responde. E isso é justamente a concepção espontânea, porque essa está errada. Essa aqui é a física aristotélica. Para a bolinha subir, tem que ter uma força para cima, né? E, na verdade, o que a física mostra é que a interação acontece entre os corpos, depois que a interação cessou, não tem mais força atuando. Então, a correta é a letra A, que a única coisa que está atuando na bolinha é o peso, né? Não tem mais outra força atuando na bola, a não ser a gravitacional. Então, o que eu fiz? Eu tentei ver como que a emoção participa na hora que o cara tem que decidir qual dessas aqui que é a correta, tá? E aí, como é que eu fiz isso? Eu fiz a gente seguindo um trabalho do Damasio, que é medindo a condutância galvânica da pele, tá? O que é isso? Quando a gente tem uma resposta emocional, você transpira mais, né? Se o cara não tiver nenhum problema de glândula, ele não é que ele vai resolver uma questão dessa, ele vai começar a minar a água, né? Você não tem jeito de ver que o cara está suando, né? Então a gente usa a resposta da condutância galvânica. O que é isso? A gente coloca 2 eletrodos na mão do sujeito, ali passa uma corrente elétrica, tá? Mas é muito baixinha, quem estiver vendo isso e querendo eletrocutar aluno aí, perca as esperanças, que não dá para matar, né? Não dá para dar choque, não causa nada, o cara não sente nada. São 2 correntes muito pequenininhas, é uma corrente muito pequenininha que passa ali. Quando o cara tem uma resposta emocional, ele transpira, e no suor tem eletrólito. O eletrólito conduz a eletricidade, então aumenta a corrente que passa na pele do sujeito. Então você consegue saber, pela variação na intensidade da corrente, que o cara teve uma resposta emocional, tá? Então aqui só para dar um exemplo, olhem só o de cima, tá? Os 2 de baixo também são medidos, mas eu vou falar só do de cima. Tem um laser? Acho que não, mas dá para ver, né? A linha vermelha ali está quase reta, é o baseline do cara. O cara está 5 minutos ali, olhando para a tela do computador, está lá parado na dele, né? Aí aquela coisa preta ali, o que aparece no meio é o estímulo, sei lá, pum, foto da Angelina Jolie. Aí você vê que a corrente ali aumentou, você vê um ganho ali de corrente. Então assim a gente pode dizer, olha, aquele estímulo ali causou no cara um aumento na resposta emocional dele, tá? O de baixo é frequência respiratória e frequência cardíaca, mas eu vou falar só da condição galvânica. Então eu fiz isso, coloquei nos Estados Unidos, foram 40 alunos, todos alunos de doutorado na universidade na Califórnia. Um grupo era só de físicos e de engenheiros fazendo doutorado, e o outro grupo era alunos de doutorado de áreas não de ciências exatas. Então tinha cara lá da música, de história, biologia, eram pessoas não da área de exatas, né? E aí eu medi a resposta emocional desses caras quando eles estavam vendo aquelas alternativas ali, né? E o que a gente achou? Para as questões de física, vocês vão ver ali, em azul estão os que eu chamei de expert, que são físicos e engenheiros.
e em amarelo ali são os novatos. Isso é o termo clássico da área aí, né? Que já mostra um certo preconceito com quem não é expert, né? Mas acredito que quando os caras da história for fazer, vai fazer a mesma coisa, porque eu vou falar merda em história, né? Então eles vão chamar de novato, né? Então, o azul são os físicos e engenheiros e o amarelo são os doutores, os doutorandos nas outras áreas, tá? E aí tem as questões cuja a alternativa correta vai aparecer ali onde está científico e a concepção alternativa vai estar aqui na concepção alternativa, tá? Então, o que acontece? Quando um expert, né, um físico ou um engenheiro responde, e na hora que ele é exposto às 4 respostas, né, a resposta emocional dele é significativamente maior para a questão científica do que para as questões de concepção alternativa, tá? Ou seja, de alguma maneira, os físicos e os engenheiros sentem uma resposta emocional maior quando eles veem a questão de física, tá? E com os novatos é o contrário. Os novatos têm uma resposta emocional maior para a questão para o erro, né? Para a concepção espontânea, como vocês fizeram aqui. Se eu estivesse medindo, vocês teriam uma resposta emocional para aquela questãozinha lá que tem a força para cima. Então aqui foi um indício de que você tem um vínculo emotivo ali com o conhecimento científico, né? A gente tem questões de controle que são questões de matemática, ou seja, são questões que exigem o mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de imagem mental, de construção de pensamento, mas sem essa parcela aí que é da concepção alternativa. Então você tem questões corretas ou questões erradas, é simples assim, né? Sei lá, 2 mais 2 é igual a 5 é igual a 7, não tem concepção alternativa, né? Você vai lá e responde se é correto ou não, né? E aí o que a gente vê? Não tem diferença quando um físico ou um engenheiro são expostos tanto as questões corretas quanto as questões certas, e também não tem diferença para os novatos, tá? Estatisticamente não tem diferença entre eles. Então parece que a emoção surge mesmo na questão científica e não na matemática, né? E aí, como quem assiste aí Big Bang Theory sabe, existe sempre uma rixa entre os físicos e os engenheiros, né? O Sheldon sempre persegue lá o Aldous Howard porque ele é engenheiro e o Sheldon é físico. E aí eu quis ver isso. Será que isso aparece aqui também, né? Será que a resposta emocional do físico é diferente da do engenheiro? E olha que interessante. O físico tem uma resposta emocional muito maior quando ele vê a questão científica e quando ele vê a concepção alternativa, e o engenheiro não vê diferença nas duas. O que é o mais interessante disso aí? O desempenho no teste é igual para os dois, ou seja, o domínio do conteúdo é igual tanto para o engenheiro quanto para o físico. A diferença é no barato que dá. Os dois acertam o mesmo tanto, mas o físico se emociona e o engenheiro não se emociona, né? E quando você olha para a matemática, nenhum dos dois se emociona. Assim, não tem diferença de emoção entre a correta e a errada, né? A interpretação que a gente tem é, do mesmo jeito que a física é um instrumento para o engenheiro, a matemática é um instrumento para os dois, para o físico e para o engenheiro. Talvez se a gente fizer com um matemático, vai inverter isso aqui, o matemático vai ter barato e o físico não vai, né? Que aí são os caminhos que a gente está agora tentando ir além com essa pesquisa, para ver se isso acontece com químico, se isso acontece com biólogo. Então, essa é a primeira pesquisa que eu quero mostrar a vocês, que liga diretamente uma medida psicofisiológica de emoção com conteúdo científico, né? Então, a gente tem cada vez mais a certeza que a emoção participa da aprendizagem. Mas do jeito que eu olho e do jeito que alguns pesquisadores olham, é preciso deixar claro que a emoção participa. Eu gosto de usar o termo como se fosse uma cola cognitiva, tá? O que isso quer dizer? Por mais que eu mostre para o cara racionalmente, aqui fazendo conta e tal, se aquilo ali não der no estômago do cara, o negócio não entra direito, né? Que são mais ou menos os resultados de anos aí com concepção alternativa, né? O cara acha que uma bola mais pesada cai mais rápido que uma leve.
E aí você faz experimentos, ele consegue ver que as duas caem juntas, aí ele vai e responde um exercício, fazendo lá V1 igual a V2, e puta, o cara aprendeu. E aí se você chegar na frente dele e soltar dois objetos, um mais leve e um mais pesado, ele vai voar logo para segurar o mais pesado primeiro. Ou seja, de alguma maneira, ele ainda acha que é o mais pesado que cai primeiro. Então a nossa hipótese é que a emoção, ela faz esse grude cognitivo, e sem ela você não aprende como a gente gostaria que a aprendizagem fosse. Isso é importante ressaltar, porque a ideia de emoção às vezes passa assim, então assim, eu quero uma aula emotiva, eu quero uma aula alegre, eu tenho que ficar fazendo malabares aqui, né, o professor de cursinho, não é nada disso, né? Eu me recordo que anos atrás, lá em São Paulo, foi em 2008, 2010, sei lá, quando eu estava fazendo um material para a rede pública, e na época o secretário de Educação era o Gabriel Chalita, e ele vinha com esse papo de emoção, né? E aí teve um dia que eu tive que sair do negócio, senão eu ia partir para porrada, e aí eu acabava sendo preso, né? Porque o que ele falava? Emoção, me dá um abraço. Então chega na aula, abraça o aluno, que isso você está passando emoção para o aluno, né? Você pode estar passando emoção, sei lá se está, mas você não pode dizer que isso é o papel da emoção na aprendizagem. Então vamos todo mundo dar a mão e sair cantando uma roda aqui, aí ficou todo mundo emocionado. Não é esse tipo de emoção que eu estou falando, tá? Você pode muito bem sorrir, não precisa ser uma mula, né? Você pode sorrir, dar um bom dia, tudo isso aí é beleza. Mas não é a emoção que eu estou dizendo que participa da aprendizagem, tá? É outra coisa. Justamente porque eu parto dos resultados que o Damasio chegou. Cognição e emoção trabalham juntas. São sistemas distintos no cérebro, você pode perder um e não perder o outro, mas esses dois têm que trabalhar juntos. Toda vez que você tira um, o outro para de funcionar, tá? O Spock seria o cara que mais iria errar na vida. E aí o Damasio tem uma série, quando vocês forem ler o livro lá, vocês vão ver, tem uma série de casos que o cara tem algum derrame ou um tumor e perde a área emocional, e a partir dali a vida do cara vira um inferno, porque o cara não consegue tomar uma decisão mais vantajosa para ele, né? Então tem uma série de coisas aí que não dá para a gente discutir aqui agora. Mas de qualquer maneira, entenda isso, a emoção participa fazendo a razão funcionar, a cognição funcionar melhor. As duas têm que estar andando juntas aí. Então é nesse sentido a emoção que eu defendo aí. A outra coisa que a gente está vendo é que a gente chama de clima emocional, tá? Medir emoção é super complicado, ainda mais em situações mais reais, de sala de aula, por exemplo, né? E financeiramente, não dá para eu colocar um aparelhinho daquele ali em todo mundo na sala de aula, né? E o cara tem que ficar meio imóvel, então é um negócio complicado aí. Então a gente tenta alternativa de como é que mede isso. Então uma das alternativas que a gente tem é o clima emocional. O que é isso? A gente coloca uma lâmpada, uma lâmpada vermelha aqui no quadro, e cada aluno fica com um clicker, né? Um telemarketing da emoção. Você vai lá dizer de 1 a 5 se você gostou da aula ou se a aula é uma bosta. Você fica aí, a cada vez que a lâmpada acende, você fala lá, de 1 a 5, como é que você está se sentindo? Tá? A aula fantástica, eu queria ser físico e me dá uma arma, eu quero me matar, né? Você vai ali, você tem uma escala emocional que você fala com o aluno vai entender se ele está de bode da aula ou se a aula é incrível, tá? E aí a gente consegue fazer coisas assim, a gente consegue ver, isso aqui são mapas de como é que a turma inteira emocionalmente se comportou ao longo de uma aula. Então cada uma dessa linha aí são 5 minutos da aula. E aí as cores ali são em relação às emoções que a galera sentiu dentro dessas 5, dessa escala aí. E aí a gente pode fazer várias análises disso ali. Você vê em verdinho ali a emoção positiva, como é que ela variou ao longo da aula. O neutro, como é que ela variou. E o vermelho é a emoção negativa. Ou seja, tem gente que você vê que nem fazendo mágica o cara fica feliz, né? Tá tudo ruim, né? E aí o que a gente está fazendo agora,
a gente está olhando para os vídeos que a gente filma essas aulas, né? E aí a gente está tentando ver se existe uma correlação. A gente está tentando ver qual é a correlação que existe entre o que o professor está fazendo e o que o aluno está sentindo. Então essa aula, esses dados aqui são de um curso de relatividade, com um professor que é um dos melhores professores que eu já vi na vida, que é um professor lá da USP, incrível. E as aulas dele, ele mistura epistemologia com filosofia, com cognição, com matemática, com história. Então a gente está tentando ver em cada momento. O cara está falando de epistemologia, o que aconteceu com a emoção ali, por que ela deu aquela subida ali, né? O que fez a emoção cair ali, né? E mais que isso, a gente está vendo correlação entre o aluno, né? O aluno que está dando resposta positiva, emoção positiva, quando ele está vendo epistemologia, qual que é o desempenho desse cara na prova? Será que ele está indo bem na prova? Então a gente está conseguindo tentar achar por aí como é que a emoção pode dar dica para a gente de como é que a gente ensina a física, tá? Aqui. E aí eu vou falar de uma outra parte agora, que não é mais de emoção, mas tangencia, os dados que eu vou mostrar para vocês não é de emoção, mas a gente consegue fazer com emoção também, que é justamente a ideia de distância semântica e teoria de grafos, tá? O que é isso, né? A gente sabe hoje, com cada vez mais clareza, que a palavra é mesmo a unidade fundamental da cognição, né? O Vygotsky já falava disso em 1920 e a neurociência deixa isso claro hoje com a tecnologia mais avançada que tem, que o russo estava certo lá em 1920, tá? Então a gente analisa as palavras, como é que os alunos usam a palavra, mas sem ser teoria de análise do discurso, nada disso. A gente utiliza distância semântica e grafos, né? O que é a distância semântica? A distância semântica é o seguinte: você tem um algoritmo matemático lá de machine learning que ele pega, sei lá, 1 trilhão de textos do Google. E aí ele mede a distância semântica entre as palavras. O que isso quer dizer? Nesse 1 milhão de textos, quantas vezes gato e rato apareceram no mesmo texto? E aí você vai ver que gato e rato tem uma distância menor do que gato e helicóptero. Ou seja, muito mais vezes gato aparece associado a rato do que gato aparece associado a helicóptero. Então você tem uma distância semântica, você consegue ver como é que esses caras aí se juntam e estão envolvidos no pensamento, né? Quanto eles aparecem no pensamento. E a outra coisa que a gente usa é uma teoria matemática, que é a teoria de grafos, que explica como é que as coisas se conectam, né? A teoria de grafos você usa, por exemplo, a FedEx usa para descobrir se eu quero mandar um objeto de uma cidade para outra, qual que é a cidade mais perto, para o negócio chegar mais rápido. Ou seja, você vê o caminho que a informação percorre, né? Então, o que a gente viu? E é um negócio incrível, tá? A gente teve um curso que uma professora lá da FBC deu, que é um curso de ciências ambientais lá, física do meio ambiente, alguma coisa assim. Ela trabalha com complexidade. E aí, foram 20 aulas, 40 alunos, né, no ensino médio, e ela pede para os alunos responder a mesma pergunta em 4 momentos diferentes do curso. A pergunta é: a Terra está esquentando? Como saber? E essa mesma pergunta, todos os alunos respondem em 4 momentos diferentes do curso de 20 aulas, tá? Por quê? Tem uma galera do ensino, um pessoal lá da Espanha, que trabalha com a ideia de hipótese de progressão. Eles vão querer, o que eles estão dizendo? A partir do momento que você vai aprendendo, você vai progredindo no sentido de, não é de evoluir, de ficar melhor para pior, mas de ficar mais complexo. O cara, na resposta dele, vai usando elementos mais complexos para responder, né? E é uma análise qualitativa e tal. E aí o que a gente fez aqui agora foi fazer, juntamente com a análise qualitativa, uma análise quantitativa, tá?
Ou seja, pegar a teoria que de fato mede complexidade e ver se isso se aplica às respostas dos alunos. Então, só para vocês verem, isso aqui é um grafo, que é justamente cada pontinho daquele ali é um conceito, é um nó que a gente chama, e as arestas ali são o caminho que liga uma palavra na outra, liga um conceito na outra. Então, esse aqui é a primeira imagem do grafo de uma resposta de um aluno quando ele responde a pergunta pela primeira vez, tá? E aqui é o grafo do mesmo aluno quando ele responde a mesma pergunta pela quarta vez. Então, visualmente, você já vê que tem um aumento de complexidade de uma rede para outra. Tá? Isso é de um aluno, a gente faz a turma inteira. Então, a gente está tentando ver se, de fato, o tipo de metodologia que ela usa aumenta a complexidade dos alunos, da resposta dos alunos. Tá? E aí é o que a gente vê, isso aí. Né? E aí a gente vê medidas também super interessantes. Esse aqui é da resposta da primeira vez que ele responde até a quarta vez que ele responde, tá? Da primeira à quarta. E esse gráfico aí mostra o número de palavras que os alunos usaram. Então você vê que há uma diferença estatística da primeira para a quarta, ou seja, o aluno escreve mais da primeira vez que ele responde até a quarta vez que ele responde, tá? E a gente olha também o número de arestas. Quantas vezes o mesmo conceito está ligado a outros conceitos? E aí você vê que aumenta também o número de arestas, ou seja, ele faz mais articulação entre um conceito com o outro. Tá? Mas o que é o mais interessante? Quando você combina esses dois e vê o número de nós. O nó é quando você tem um conceito que tem muita coisa chegando nele, tem muita informação chegando no mesmo conceito. E o número de nó diminui. O que isso significa? Que o aluno está falando mais, está ligando mais coisa, mas ele está ligando no que é mais correto, ou seja, é como se fosse uma medida do cara ficar falando merda, né? Assim, se o cara falar muito, não significa que ele está falando certo, assim, o cara pode escrever demais e está falando outra coisa que não tem nada a ver com o conteúdo que você deu. Né? Isso aqui mostra que ele está falando mais, está articulando mais, mas está usando menos conceitos. Em que sentido? Ele fez um filtro entre os que ele usa no início e o que ele usa depois, tá? Eu acho que vai ficar mais claro ali na frente. E aí, por fim, isso aqui é uma medida matemática, e quem quiser discutir gráfico, a gente discute depois, que é uma medida matemática para o grau de complexidade da rede, tá? Que é o LSC, ou seja, você mostra que matematicamente está mais complexo uma coisa do que a outra. Aqui a gente está dizendo de pensamento, né? O pensamento está realmente ficando mais complexo, é uma janela mesmo para a cognição aí. A gente consegue investigar isso com esses elementos aí. Né? Aqui, só para vocês entenderem o que eu disse de usar menos conceito, cada um desses gráficos aqui mostra dos termos, e a gente usa aí a distância semântica, e como é que ele aparece do primeiro teste para o último teste. Então, por exemplo, o cara tem que responder, né? A Terra está esquentando? Como é que eu sei? O grupo lá da Espanha, eles falam assim, olha, a hipótese é que o aluno, quando ele vai responder pela primeira vez, ele use muita coisa da mídia. Eu vi na TV, eu li no jornal, saiu, e aí o que você vê? Que de fato isso acontece. Na primeira vez que o cara responde, tem muita coisa ligada à mídia. E na última vez que ele responde, já diminui bastante. Tranquilo? Quando você olha ali, são as coisas ligadas à sensação. Como é que eu sei que está esquentando? Eu estou sentindo mais calor. Eu estou suando mais. Está ligado à sensação. Então começa com muita sensação, mas lá na quarta vez que ele responde, ele fala menos de sensação, porque ele já sacou que não é a sensação, não é a medida. Tranquilo? E aí o que eu acho que eu acho mais legal é a conjunção dessas duas. Aquela terceira lá é calor. Ele usa muito coisas ligadas ao calor. Então ele começa falando demais de calor e depois termina falando um pouco de calor. Só que calor é muito polissêmico. A gente não sabe se o cara está falando calor no sentido da física ou calor no sentido da relação fenomenológica aí. Então a gente foi olhar para energia. E olha que beleza. Quase ninguém fala de energia no primeiro e depois quase todo mundo fala no quarto. Tá? Ou seja, você consegue ter uma medida bastante objetiva
da efetividade do tipo de metodologia que você está empregando. Nesse caso, foi para aumentar a complexidade dos alunos. Então, a gente pode usar, por exemplo, os caras usam, sabe como é que... O amigo meu que me ajuda nisso, ele esqueceu da educação e resolveu ficar rico, né? Então, ele trabalha para o Facebook. O que ele faz lá? Ele analisa o conteúdo emocional das respostas dos posts da pessoa. Então, ele olha, determinada propaganda aumentou o número de palavras associadas à emoção positiva ou negativa? Negativa. Então, ele vai para a empresa que está pagando e fala, ó, a sua propaganda aí não deu muito certo, não. Os caras usam hoje isso com política, né? Como é que você sabe se um político está tendo efeito ou não? Então, são medidas que você consegue fazer. De alguma maneira, esses caras usam isso muito no marketing. E a gente nunca olha para a educação com essas coisas. A gente está até hoje parado em achar que não dá para usar. E aí o que a gente está tentando fazer é falar, olha, dá para usar os mesmos instrumentos, tirar muita informação boa para o professor na sala de aula, tá? Quanto tempo eu tenho? 20 minutos, tá? Aqui eu vou só mostrar uma de matemática também, só para vocês verem a relação com a matemática, que ela vai aparecer no meu trabalho aqui de medida indireta, tá? Esse aqui é um paper que saiu na Science, que é uma das maiores revistas aí de educação, né? E os caras conseguem identificar uma região do cérebro que está profundamente ligada à matemática. E é um negócio meio doido, né? Em que sentido? Olha só que coisa, vê se não parece coisa do capeta. Você bota bebê e o bebê consegue identificar a quantidade, tá? Eu não estou falando que o bebê conta, mas o bebê consegue identificar a quantidade. Em que sentido? Você mostra um negócio daquele ali e ele tem que avaliar, quando você mostra um outro com menos bolinha, deixa eu só fazer um adendo, né? Como é que você mede coisa em bebê, né? E isso que é o mais legal, assim, você tem que ter muita criatividade, é um negócio fantástico, os desenhos experimentais são cada um mais maneiro que os outros. A gente sabe que o bebê, depois que ele acostuma com o estímulo, ele olha menos tempo para o estímulo, tá? Então você mostra a mesma coisa ali para o bebê, a primeira vez que aparece uma novidade, ele olha um tempão, depois você fica pondo a mesma coisa, ele para de olhar, ele meio que não dá bola mais. Então, à medida que você tem, que ele notou uma diferença, é se ele passar a olhar mais. Então, os caras põem isso aí, uma imagem com a quantidade X de bolinha lá, e põe lá 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Depois da terceira, o neném nem dá bola mais, que já acostumou com aquilo ali. E aí você vai e coloca um outro estímulo com uma pequena diferença que é só na quantidade. A bolinha é a mesma cor, o tamanho é a mesma cor, a distribuição é a mesma cor, só que do mesmo jeito, só que ao invés de ter 8, tem 6. E aí a porra do moleque fica lá olhando mais para aquela... Ou seja, um bebê detecta a quantidade. Os trabalhos do Stan Dehaene, que é um francês lá, foi o primeiro a mostrar isso, ele identificou a área do cérebro que faz esse tipo de coisa, e aí ele começou a estudar essa área, e olha só que loucura, você põe a pessoa na ressonância, e você bota esse tipo de coisa para a pessoa ver, aí essa área é ativada, ou seja, essa área do cérebro identifica que aquele estímulo ali tem a ver com quantidade, tá? E aí você põe o número 4, o cara vê o número 4 na tela, a mesma área é ativada. Vocês veem que tem uma diferença brutal aí, que um é símbolo e o outro é a quantidade? A mesma área dá conta disso, tá? E aí você põe um troço amarelo, a área não ativa, ou seja, não tem quantidade naquele retângulo amarelo ali, a área não ativa. Você põe a letra a área não ativa. Você põe o número 4, a desgraçada da área ativa, tá? Agora essa é a mais louca de todas. Você põe o amarelo, ou seja, não tem quantidade ali, a área não ativa. Você põe a palavra love, a área não ativa. Você põe a palavra 4, a área ativa. Ou seja, é uma área altamente especializada em dar conta de número. E a teoria desses caras é que é essa área que fez a gente chegar na matemática avançada que a gente tem hoje. É a partir do desenvolvimento desta área, em relação a outras áreas da cognição, memória e tal, mas sem essa área,
você não daria, a gente não daria conta de entender e desenvolver a matemática, tá? E aí o que a gente faz é tentar olhar, então, será que determinada prática pedagógica ativa mais ou menos essa área? Essa é uma pergunta que a gente quer se fazer, tá? Então, aqui é o último experimento que também é muito louco, cara. Você põe a pessoa dentro da ressonância e ela vai vendo cada uma daquelas palavras ali, tá? Amor, casa, aí entra o número 4 e céu. Qual que é a diferença? Esse 4, ele entra muito rápido. Se vocês olharem aqui, ele está em 1.200 milissegundos, os outros estão todos 2.000 milissegundos. O que que isso significa? O cara não percebe o 4. Não chega direto na consciência, tá? O cara não percebe o 4. Então, quando você tira o cara da ressonância, você fala, cara, você viu um número ali? E ele vai te falar, não vi número nenhum. Mas você sabe que a área dele lá ativou naquele pedaço ali. Então, de alguma maneira, o cara viu aquele número, né? Mas ele não sabe dizer se viu. Eu falei, cara, você viu o número? Ele falou, não vi. Eu falei, então tá bom, vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você tivesse visto, esse número era par ou ímpar? O cara falava par. Esse número é maior que 5 ou menor que 5? Menor que 5. Ou seja, de alguma maneira a consciência acessa graças à ativação dessa área, ainda que o cara não esteja consciente do negócio. Então, é uma bagaça fantástica de estudar. Quem gosta disso aí, se eu soubesse da neurociência antes, eu tinha feito neurociência, eu tinha feito física, porque é um negócio incrível, tá? Então, quem tiver a fim de estudar isso aí, é fantástico, tá? E aí, o que a gente tentou fazer? A gente tentou ligar essa aprendizagem de matemática com a cognição incorporada, tá? O que é isso? É uma teoria que fala que necessariamente os processos cognitivos passam pelo corpo. Não é, a cognição não funciona separada do corpo, ele passa pelo corpo, tá? E aí a gente fez um teste com crianças numa escola, com uma sala de aula real, tudo normal, que as crianças brincam com esse jogo aí que a gente chamou de Math Emotion, que é uma coisa de matemática, emoção e movimento, né? A gente desenha no chão um plano cartesiano daquele ali. E qual que é a parada? Uma criança é o pulador, ela fica no meio do plano, e ficam 4 crianças, uma em cada lado do plano cartesiano, né? E aí o que a criança tem que fazer? A que pula, ela tem simplesmente que escolher uma ordem de pulo. Então, sei lá, 3 para frente, 2 para a direita, 3 para frente, 2 para a esquerda. Ela só faz isso, sem falar, ela vai lá e pula. E cada um dos moleques que estão ali do lado tem que desenhar numa prancheta o que ela fez. Mas qual que é a sacada? Ele tem que desenhar do ponto de vista de quem pula, e não do ponto de vista dele. Então ele tem que, na cabeça, mudar de referencial ali, tá? Fazer uma mudança ali. E aí as teorias mostram que isso implica na aprendizagem matemática, enfim, tem uma série de coisas aí que esse papel aí essa mudança de perspectiva faz. E aí a gente faz isso com 2 grupos, um grupo que salta, que usa o corpo para saltar, e outro grupo que só mexe num tabuleiro de xadrez. O grupo faz exatamente a mesma coisa, senta um em cada lado do xadrez, fica um pulando, os outros vendo, só que eles não usam o corpo, tá? E aí a gente mede 2 coisas, o pensamento espacial de 2 jeitos, rotação mental. Então esse primeiro teste ali, você vê que cada lado ali, na primeira coluna ali, tem uma imagem que tem um buraco dentro dela. Você tem que escolher qual dessas aqui que encaixa lá e forma um quadrado, tá? Que é a rotação mental, então aquela ali fecha lá. E esse aqui é de orientação espacial, que é difícil pra cacete, tá? Esse aqui é o seguinte, imagina que você está sentado no carro, olhando para o semáforo, a ponte onde está a placa de stop, tá? E você tem que desenhar nessa bolinha aqui. É super difícil de fazer, tá? E a gente deu isso aí para as crianças fazerem. O cara tem que responder isso aqui, por exemplo. Tranquilo? É super difícil de fazer, tá? E as crianças respondem. Então a gente mede se mudou, se esse lance do cara usar o corpo ali muda a performance dele nesses 2 testes, tá?
Aqui é o grupo que eu falei que não usa o corpo, e aí a gente viu isso, tá? Para o teste de rotação mental, esse é o grupo que não usa o corpo, tá? E não deu diferença estatística, assim, antes da gente fazer a intervenção e depois não deu diferença, tá? E o grupo que usa o corpo também não deu diferença estatística, tá? O gráfico está fora de ordem aí, mas os dados, os valores ali dos testes aí, a gente mostra que não deu diferença. Ou seja, esse jogo que a gente criou, para a rotação mental do cara, não dá nada, tá? Mas, quando você vai para orientação espacial, olha que interessante. Esse aí é o grupo que não pulou, tá? Que ficou lá no tabuleiro de xadrez, não deu diferença de um para o outro, mas quando você pega o grupo que pula, tem a diferença grande aí entre o pré e o pós-teste. Ou seja, de alguma maneira, o fato dele usar o corpo, ele melhora a orientação espacial dele. O interessante disso é que a gente fez isso aqui em Ribeirão Pires, uma cidade do interior de São Paulo, numa escola pública, e o cara que colabora comigo lá na Califórnia, ele fez na escola que estuda os filhos do CEO da Google, esses caras super ricos, e o resultado foi exatamente o mesmo, tá? Esse aqui foi nos Estados Unidos, não está a diferença para o grupo que não usa o corpo, e para o grupo que usa o corpo dá uma diferença. Ou seja, são indícios que a cognição também passa pelo corpo, tá? Essa é uma outra maneira de a gente pensar a escola. Como é que a gente faz para o cara achar que na escola trabalhar corpo é só aula de educação física? Põe um moleque para correr, dá uma bola para ele lá. Tem outras formas, principalmente na educação infantil, de usar o corpo para aprender conceitos de matemática e de ciências, tá? Esse é um resultado bastante importante para a gente. A gente também vê, ainda ligado à cognição incorporada, os gestos, tá? Uma forma da gente analisar os gestos é com o eye tracker, é uma máquina que vê, é uma câmera que basicamente vê para onde você olha, tá? Isso aqui é a imagem de uma obra de arte, né? E com esse aparelho você consegue ver onde que as pessoas olham quando ela olha para o quadro. E olha que doido, as pessoas olham assim para o quadro. Ninguém olhou para essa cadeira aqui. Vocês olharam agora porque eu apontei. Mas se coloca o eye tracker em vocês, ninguém olha. Ou seja, você pega só pedaços da imagem, tá? E para ser humano a gente olha mais para o olho. E vai para a boca e volta para o olho. Então você consegue saber exatamente onde o cara está olhando, o que está acontecendo, né? Como eu falei para vocês antes, o mercado usa isso muito, tá? Isso aqui foi uma propaganda que a Reebok fez para vender tênis para mulher. E aí eles colocam os caras com um eye tracker para ver onde que os caras olham, para ver se a propaganda funcionou ou não, né? E olha só que louco. Quanto mais vermelho, mais tempo a pessoa olha, tá? Então os homens olharam para o rosto, né? Aí você já viu o preconceito, todo mundo achou que o cara ia ficar olhando para a bunda da moça. Os caras dão uma buscada ali, né? Mas olha mais para o rosto. E nenhum homem olha para o tênis. E aí quando você olha para o público feminino, elas dão uma olhada lá, olha o rosto e olha o tênis. Não sei por que diabos olha para a panturrilha. Isso para mim é uma dúvida, né? Mas, ou seja, o mercado já usa isso para saber se o negócio funciona ou não. E a gente não usa isso na escola. Para vender a gente usa, né? E a gente é usado, né? E para a escola a gente não faz nada. E aqui tem um vídeo do que a gente faz com o eye tracker enquanto o cara mostra um experimento, por exemplo. O cara tá todo doido mostrando o experimento e não tem ninguém cagando pro experimento. O cara tá só olhando pro rosto do cara. Então tem muita gente que defende o uso de experimento em sala de aula e tal. Isso aqui mostra assim, cara, cuidado, assim, o troço ajuda, mas não é mágico. Aqui, por exemplo, está vendo que a atenção está toda focada no rosto do sujeito. Ninguém olhou para o experimento que o cara está fazendo, tá? Então ela te dá indícios de como é que você pode mudar suas metodologias aí. E aqui é uma pesquisa que a gente publicou, que a gente faz 3 vídeos de conservação da quantidade de movimento, tá?
são 3 vídeos lá de 3 minutos, na média, e aqui é um professor lá da Unifesp e ele dá esses vídeos fazendo gestos, na hora que bate, volta, tal, e aí a gente pega e faz um crop na imagem, é a mesma imagem, o mesmo cara, tudo, mas só mostra o rosto dele, sem os gestos. E aí a gente vê os alunos que respondem, como é que eles saem quando eles aprendem com gestos, quando eles aprendem sem gestos, né? E aí os dados são incríveis, né? Isso aqui com aluno do ensino médio, tá, lá em São Paulo, e o que a gente viu? Que o grupo que vê o vídeo com gesto, ele estatisticamente é diferente, ele sai muito melhor no pós-teste comparado com o pré-teste, tá? E o grupo que vê sem gesto não tem diferença, tá? Ou seja, com gesto aqueles caras ali saíram melhor no teste. E o teste não é teste burro, não é o mesmo teste, porque a gente sabe que tem um efeito teste, então são itens que cobram a mesma coisa, mas são questões diferentes, então é tudo bonitinho, tá? Isso aqui na escola do ensino médio. Agora olha que coisa do capeta, licenciando não deu diferença, os caras vêm com gesto e vêm sem gesto, não deu diferença nenhuma. E aí eu fiquei bolado, eu falei, puta, não era para aparecer isso, né? Então, falei, de repente é um grupo que eu tenho, e eram 80 alunos aqui, falei, de repente são os 80 alunos, vai saber, né? Quem dá aula, vai saber. E aí eu coletei em Minas, outra escola, tudo diferente. Então, lá em Minas, ensino médio também privado, e a gente viu o mesmo resultado. Os alunos que assistiram os vídeos com gestos saíram melhor do que os alunos que assistiram sem gestos. E na licenciatura lá, deu a mesma coisa da licenciatura em São Paulo. Não dá diferença ver com gesto ou ver sem gesto, né? Tem a menor ideia do que isso ocorre. A gente está tendo inúmeras hipóteses, tá? Uma delas é que o aluno já está mais no ensino médio, ele está super preocupado em aprender para passar no vestibular. O cara da licenciatura está em 10 DP lá e está nem aí para o negócio. Essa é uma das leituras possíveis, assim, que é o interesse do uso daquilo ali. O outro pode ser que o cara já viu, então se ele já viu não dá diferença. Tem uma série de hipóteses que a gente está testando, tá? Mas é para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer pesquisa com isso. E aí hoje a gente está usando o eye tracker para ver onde que ele olha. Então uma das coisas que a gente viu é isso, talvez seja o efeito mesmo do professor ali. Os alunos da licenciatura, por algum motivo, só olham para o rosto do cara. Os alunos do ensino médio olham para os gestos. Não tenho ideia do porquê. Você podia falar assim, é porque esse cara aí, o Léo, era professor do grupo de licenciatura lá de São Paulo. Então você pode falar, beleza, porque estava olhando para o Léo, porque eles conhecem o Léo. Mas lá em Minas deu a mesma coisa, eles nunca viram o Léo. Então não é o professor. Então tem alguma coisa que a gente não sabe identificar e a gente está tentando ver no cérebro do cara o que está acontecendo. Uma das coisas que a gente viu é, na hora que ele está olhando para a mão do cara, a área cerebral dele ligada ao controle motor das mãos está ativada, mesmo que ele não esteja mexendo as mãos. Então talvez a eficácia do gesto seja porque simula no cérebro o que ele está vendo, tá? Essa é uma das explicações aí. E aqui é só para você ver uma professora dando aula e o aluno, a gente está coletando a resposta do cérebro dele e o movimento do olho dele aí, né? E aí você vê, ele fica o tempo, a bolinha verde é onde que ele está olhando, tá? E ele olha mais para o rosto da moça do que para o quadro. Ele volta para o rosto, vai para o quadro, volta para o rosto, vai para o quadro. Ou seja, não tenho dúvida que a interação direta com o aluno, a expressão facial é determinante para a atenção da pessoa, tá? Para a atenção da criança. E aí eu vou mostrar minha última pesquisa para a gente acabar aí, porque já estou até gago aqui de tanta coisa que eu falei, que é a sincronização cerebral, tá? O que é isso? A gente usa esse aparelho, que é chamado de NIRS, que é Near Infrared Spectroscopy, que ele te dá uma resposta igual da ressonância magnética, mas usando uma touquinha naquela ali. Ou seja, você não precisa estar dentro do tubo lá da ressonância, tá? Depois, quem quiser discutir a física disso aí, eu explico aqui, para não perder tempo. Mas isso aí consegue pegar a ativação do córtex da pessoa durante uma tarefa.
Como ele está só com a touquinha, ele pode fazer coisas mais ecológicas, mais parecendo sala de aula. E ele permite coletar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então a gente pode fazer coleta online e ver a interação dos dois. A nossa hipótese é que a criança aprende quando o cérebro dela sincroniza com o do professor. Essa é a nossa hipótese. A gente está testando essa hipótese, tá? Mas a gente já viu coisas bem interessantes. Então, por aqui, vou mostrar para vocês. Vocês vão ver aqui, são o cérebro ali da menina, aqui da professora, e aqui embaixo como é que está a ativação das hemoglobinas lá. E ela está ensinando, aquela ali é uma menina de 3 anos. A menina sabe quantidade, mas ela não sabe somar. E aí a professora, a gente desenvolveu um joguinho ali, que ela vai ensinar a menina a somar, tá? Sim. Então a tarefa é essa, assim, uma tarefa real de sala de aula, de professor aqui ensinando a menina a fazer conta, e a gente vê o cérebro dos duas ativando ao mesmo tempo, tá? E aí a gente viu duas coisas super importantes. A primeira que a gente viu, na professora, a gente colocou os eletrodos numa área que a gente chama de temporal parietal junction. É uma rede neural que tem no lobo temporal, que está ligada à empatia, que está ligada à capacidade de se colocar no lugar do outro. E o que a gente viu é que o cérebro da professora, a área da empatia da professora, é ativada com o pré-frontal da criança. E aí parece que isso surge mesmo na hora que a criança está tendo alguma dificuldade ali, a professora de algum jeito entende no sentido mesmo de se colocar no lugar que a criança está cometendo algum erro ali, ou a criança está com algum problema ali, né? E também tem uma sincronização já esperada entre o pré-frontal da criança e o pré-frontal da professora, que também é uma área ligada a um raciocínio mais matemático, raciocínios mais complexos aí. Ou seja, a professora já tem desenvolvido essa área ativa, a criança que ainda não tem está começando a ativar aquela área ali, então a gente vê uma coativação nas duas áreas, tá? E aí ocorre uma desativação, uma dessincronização em alguns momentos da tarefa, que a gente também está tentando entender por que sincroniza os disparos neuronais ali. A gente publicou esse paper recentemente, final do ano passado, e a gente coletou também de 4 alunos assistindo ao mesmo tempo uma aula de epigenética, tá? E a gente viu um negócio muito doido. Eles começam sincronizados, vocês podem ver aqui, ó, começa sincronizadinho, e depois de alguns minutos, depois de 12 minutos mais precisamente, desincroniza tudo. A gente não sabe, a gente não consegue dizer ainda o motivo real disso, se é a tensão. A gente está tendo uma série de outras medidas, esses resultados são preliminares, a gente está tendo uma série de outras medidas para tentar ver o que modula a sincronização, e mais do que isso, né? O que essa sincronização quer dizer para a aprendizagem. A gente está testando a hipótese que significa que ele está aprendendo, mas pode ser outra coisa, tá? Então, concluindo, né? É preciso estabelecer um diálogo maior aí entre as áreas, porque tem um movimento muito forte da neurociência hoje, tem a Rede Ciência para Educação, que foi criada pelo Roberto Lente, que é um dos neurocientistas mais conhecidos do país, e o que você vê é um volume muito grande de neurocientistas tentando olhar para a educação, e eles não sabem nem que pergunta fazer, porque eles não são educadores, né? Eles estão super empolgados, super cheios de boa intenção, mas precisa da ligação dos educadores com o neurocientista, né? E isso, de alguma maneira, precisa ser institucionalizado, ou seja, não pode depender da boa vontade de um ou do outro. É preciso que haja institucionalmente apoio a tipo de colaborações como essas aí, né? É preciso superar essa dicotomia aí entre ciências exatas e humanas, né? Toda vez que eu vou na educação e mostro isso aqui, eu tomo pedrada, porque fala, que número é esse? Que negócio é P menor que 0,05? Tem um rechaço à medida quantitativa, né?
Lá na USP eu sou enterrado lá de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, eu sou um herege, mostrando o número, né? É um negócio louco. Isso é dado quantitativo, você tem que discutir como o que isso quer dizer, né? E por outro lado, se você vai no cara das ciências exatas e vai falar de Piaget, Vygotsky, então o cara dá risada como se isso fosse bobeira. Então é preciso romper isso. As pessoas que estão fazendo pesquisa de verdade, séria, e fazendo mudança no mundo inteiro, inclusive no Brasil, já é os caras que conseguiram romper essa dicotomia idiota aí de quem é melhor nesse negócio. A gente tem que fazer uma compreensão maior do que vem a ser a sala de aula, o que eu quero com a sala de aula, o que eu quero com a escola, né? Porque isso orienta a pesquisa, a pergunta que o pesquisador quer fazer. A gente vê um volume imenso de pesquisa sendo feita. Não sei se vocês sabiam disso, tem um ranking que mostra o número de publicações em várias áreas da ciência, né? O Brasil é o segundo país que mais publica em educação. Então, quem não olha para isso e sente fala, opa, tem alguma coisa aí que está meio, né? A gente é o segundo que publica e está com a educação do jeito que está, então tem alguma coisa aí que está se perdendo no meio do caminho, até mesmo, principalmente, de força política para discutir educação, porque você não sabe o que a escola é, para que a escola serve, né? Eu estava conversando mais cedo com o Júnior, tem um movimento muito grande das metodologias ativas, né, que é super interessante, mas as pessoas compram isso acriticamente, elas não percebem que sempre na metodologia ativa você joga o professor fora. Cara, a gente está lutando para o professor ser valorizado, você está querendo defender um negócio que fala, o professor trabalha nada, o aluno trabalha sozinho. Eu falo, porra, cara, você está dando um tiro no pé, velho. Você tem que, no mínimo, entender teoricamente o que você está fazendo. Teoricamente faz sentido? Qual que é a psicologia do desenvolvimento aí? O que você sabe do cérebro, do desenvolvimento psicológico e cerebral da criança que te leva a fazer esse tipo de metodologia? Ninguém faz. Então é preciso repensar isso bastante bem, né? E por fim, que é a ideia da minha fala aqui, é preciso que a gente construa isso conjuntamente. Então quem está aí na pós-graduação, quem está entrando, quem está no mestrado, quer fazer doutorado, atente-se para essa área aqui, que é uma área linda, super desafiadora, tem coisas incríveis para ser feita, e a gente precisa de gente nova, a gente precisa de gente com cabeça boa, gente fresca, gente com vontade de fazer, com ânimo, né? E aí vocês são justamente aí a matéria-prima que a gente precisa para fazer esse troço decolar. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado.